Boa tarde, Lígia. Boa tarde. Tudo bem, doutora? Não Tudo. me conhecia ainda. A senhora foi arrolada como testemunha nesse fato aqui do dia 1º de abril de 2022, naquele cumprimento de mandado de busca e apreensão, em que a Laline restou vitimada aqui, acusação contra o réu Anderson. A senhora presta o compromisso também? Uhum. Aqui, o seu nome completo, por gentileza? Lígia Marques Furlaneto. Idade? 46. A senhora é delegada regional de polícia? Sim. Tá bem. Queria que a senhora pudesse, na condição de delegada regional, nos trazer o seu relato sobre esse fato, o que ocorreu, como é que era essa operação. Bom, esse fato ocorreu no dia 1º de abril de 2022, um ano em que Rio Grande atingiu o marco histórico de 100 homicídios, 100 CVLIs, crimes violentos letais intencionais. Para que eu possa contextualizar e que as pessoas possam entender. Até novembro de 2021, Rio Grande tinha 23 homicídios. Tá? Nós encerramos o ano de 2021 com 30 homicídios. Tá? Nesse período em que os fatos ocorreram, 1º de abril, Rio Grande já estava com mais de 30 homicídios. Tá? Ou seja, final de dezembro de 2021, desencadeou uma guerra de facções, como nunca antes vista na cidade, em que uma facção da região metropolitana tentou se estabelecer na cidade, tentando atingir o monopólio, conquistar o domínio do tráfico na cidade, e começou a praticar diversos homicídios em relação à facção rival que aqui estava. Foi nessa época que Rio Grande saiu no noticiário como uma das cidades mais violentas do Brasil? Sim, nos diversos noticiários, inclusive no Anuário de Segurança Nacional de Segurança Pública, como a 24ª cidade mais violenta do país. Tá? Foi um ano extremamente difícil, o pior ano de toda a minha carreira. Eu completei 15 anos como delegado de polícia. Porque, além de a gente ter que lidar com os homicídios em si, era uma cobrança muito grande. E os homicídios eles não se restringiam apenas aos envolvidos. Nós tivemos diversos fatos colaterais de pessoas que acabaram sendo mortas pelas facções e não tinham nenhum tipo de envolvimento com o tráfico. Nós tivemos um motoboy morto, nós tivemos uma motorista de Uber e um outro rapaz também que não tinham nenhuma relação com facções. Tá? Então, foi um ano extremamente difícil, uma situação extremamente difícil de lidar, com muita pressão, e que, primeiramente, então, a gente fez uma estratégia de combate aos homicídios propriamente ditos. O Rio Grande não tinha uma delegacia de homicídios. Nós tivemos que fazer uma força-tarefa. Essa força-tarefa funcionou dentro da Delegacia Regional de Polícia, e em que todos os homicídios acabaram sendo transferidos para lá, porque a gente identificou que era necessário uma investigação conexa. Todos os homicídios acabavam tendo algum tipo de conexão uns com os outros. E foi feita, então, essa força-tarefa que funcionou ali, e uma das estratégias adotadas, além das investigações propriamente ditas em relação aos homicídios, era combate ao crime organizado na cidade, porque se percebeu que a gente precisava fazer várias ações paralelas às investigações de homicídios para tentar conter aquela pandemia que foi, né, de homicídios. Então, se fizeram diversas reuniões estratégicas, e essa operação do dia 1º de abril era uma operação voltada da DRACO, da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, tá? Uma operação coordenada pelo delegado Patella, que se voltou para uma das facções. Né? E essa facção, né, que era ligada ao réu, era uma facção da região metropolitana. Ele representava os manos na cidade. Né? Ele foi identificado como que pertencia a essa facção. Né? E foram cumpridos diversos mandados de busca e apreensão e diversas prisões preventivas. Uma delas era dele, né? Dele e também do Filipinho, que era o comparsa dele, que era, inclusive, o gerente do Lemarque, que hoje está no Presídio Federal.
tá? Que eram os articuladores dessa e proporcionavam, inclusive, que a facção dos Manos pudesse se estabelecer em Rio Grande, porque eles ainda não tinham muitos vínculos na cidade e precisavam desses vínculos. E o réu era um desses vínculos deles, né, dessa facção, né, que é um câncer no Estado hoje em dia, né, e que ajudou, sim, a se estabelecer essa facção na cidade. Então, ele não só foi responsável pelos tiros dos policiais, como ele também era responsável por colocar mais fogo ainda naquele cenário de guerra que estava na cidade. Ministério Público. Boa tarde, delegada Lídia. Boa tarde. Indo para o dia da operação, assim, mais propriamente dito, qual era a sua função aquele dia? O que aconteceu? O que ela envolvia? Eu sei que a senhora já mais ou menos trouxe um panorama do vínculo do criminoso com uma organização criminosa. Explicar o que é a Draco, qual tipo de espécie de criminoso e crime que a Draco atua. Se a senhora puder esclarecer. Bom, a Draco é a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas. Ela atua basicamente no combate ao tráfico, associação para o tráfico, organizações criminosas e lavagem de dinheiro. E alguns roubos também. Tá? Essa ação, agora eu não me recordo quantos mandados eram, tá? Mas com certeza mais de 10, porque nós tivemos que pedir apoio a policiais de outras cidades. Tá? Esse dia nós tínhamos policiais de Pelotas, se eu não me engano, de Camaquã, da região. Isso passou a ser um pouco comum na época, porque, como a gente fez várias operações de combate ao crime organizado, a gente tinha que pedir apoio de outras cidades. Tá? Nós temos protocolos de cumprimento de mandados de busca, né? São, no mínimo, 5 agentes por equipe. Né? Dependendo do local, nós colocamos 10, 15, enfim, são normalmente, no mínimo, 5 por viatura. Né? Então, isso era bastante rigoroso, a gente tinha esse cuidado. Tá? Então, a Draco fez essa operação, era das estratégias que se adotou, né? Enquanto a Força-Tarefa de Combate aos Homicídios era responsável pela apuração dos homicídios em si, inclusive identificação das lideranças que coordenavam e emanavam as ordens para matar, a Draco era responsável também por fazer investigações contra o crime organizado, porque nós entendemos que não bastava só combater os homicídios em si, era necessário combater tudo que estava por trás daquela disputa de facções. Então, essa era a responsabilidade da Draco. Essa situação de haver um helicóptero aqui, naquela ocasião, qual é o motivo de estar um helicóptero, inclusive? É usual isso? Não é usual, porque nós temos um helicóptero na Polícia Civil do Estado inteiro. Né? E normalmente, ele é destinado para operações maiores, assim, operações grandes. Eu acionei o helicóptero, né? Eu solicitei o helicóptero, até porque existe um protocolo para acionar o helicóptero. Né? O helicóptero está dentro da CORE, né? Que é um setor da Polícia de Operações Especiais. Tá? Então, eu entendi que era uma operação de grande porte. Tá? A cidade passava por um momento extremamente difícil, né? E a gente precisava de bastante ostensividade nas operações policiais. Tá? Então, eu acionei o helicóptero, né? E eu, normalmente, fico de comunicação entre a equipe do helicóptero e as equipes da rua. Tá? Então, por exemplo, nesse dia, né, eu e o delegado Patela, nós fizemos o briefing com todos os policiais. Tá? Eu não me recordo agora quantos, mas talvez 100 policiais ou mais. Né? Nós fizemos o briefing com eles. Ali nós demos todas as orientações. Tá? E, dentre elas, inclusive, o acionamento do helicóptero, caso fosse necessário. Né? Mas, ao mesmo tempo, esse caso fosse necessário era um pouco remoto para nós, porque nunca tinha acontecido nenhum... Nós não tínhamos históricos, né, de conflitos entre os policiais
e os alvos, os nossos alvos de investigações. De alguma forma, esse seu pedido né, pelo helicóptero partiu de um diagnóstico que a operação visava atingir bandidos de alta periculosidade? Sem dúvida. Na verdade, todas as nossas, a maioria, a grande maioria das nossas ações no ano de 2022 e depois em 2023, elas eram voltadas basicamente para lideranças de facções e todos aqueles que vinham logo abaixo das lideranças nas organizações. Né? Porque a gente não tinha como, por exemplo, infelizmente, né, desperdiçar energias com pequenos pontos de tráfego, por exemplo, porque isso não era, não vamos botar assim, não seria, não geraria um efeito tão decisivo para acabar com o tráfico. Na verdade, era uma união de esforços, né, entre vários órgãos de segurança, mas em relação à estratégia da Polícia Civil investigativa, o foco principal eram os homicídios com as lideranças, no sentido de verificar quem eram os mandantes, os executores, e contra o crime organizado. E, nisso, a gente tinha que restringir, né, as nossas atuações, voltadas normalmente para quem estava na liderança do tráfico. Com relação ao evento em si, a senhora, pelo que eu percebi, a senhora estava coordenando de alguma base essa operação. Como foi que chegou a notícia para a senhora? Uma policial foi baleada? Como seu sentimento no momento? O que foi feito? Se a senhora puder nos esclarecer. Bom, foi a pior ligação que eu já recebi na minha vida profissional. Tá? Porque, primeiro, a Laline trabalhou anos comigo na Delegacia do Cassino. Antes de eu ser regional, eu era titular da Delegacia do Cassino, 3ª DP. E ela era como se fosse uma assessora minha lá dentro. Assim. Ela era extremamente agilizada, extremamente inteligente, eficiente, eficaz, uma profissional assim exemplar. Tá? Então, eu saí de lá para ir para a Delegacia Regional, né, e com um vínculo muito forte com ela, assim, por ela ter sido muito, muito eficaz sempre. E então eu recebi, pelo que eu me recordo, quem me ligou primeiro, porque a equipe do helicóptero vem com a equipe que vai que vai voar, e fica um deles da equipe na base para poder fazer esse contato com alguém da cidade, que no caso era eu. Tá? Então eles me ligaram, quem da equipe estava na base me ligou e disse: delegada, alguém foi baleado no cassino. E aí eu me desesperei, assim, liguei, eu não me lembro se eu liguei para a Pamela, se eu liguei para o Douglas, eu liguei para um deles, eles estavam eles não tinham sinal do celular. Então foi muito difícil conseguir com eles. Eu me lembro que sim, foram minutos de desespero. Eu sabia que alguém estava baleado, eu não sabia o nível, aonde, né, e quem tinha sido. E aí eu me lembro que eu falei com a Pamela e a Pamela gritava desesperadamente: foi a Laline, foi a Laline, foi a Laline. Aí meu mundo caiu, assim. Porque eu tinha toda a pressão, é muito difícil estar numa posição de liderança nesses contextos, porque eu tenho que manter a frieza suficiente para seguir conduzindo tudo e para não nada se tornar um caos. Né? Só que se tratando de uma policial que eu tinha trabalhado e que, coincidentemente, quando eu encontrei com ela no briefing de manhã, e o Duarte também estava lá, eu ainda pensei assim: com quem que eles deixaram a Martina? Estão os dois aqui. Né? E aí eu pensei: poxa, a Laline, que dedicação que ela tem, sabe? Porque ela está sabendo que está um caos, ela sabia do nível de cobrança que eu estava sendo alvo, assim, e ela estava lá de manhã cedo, 5 da manhã, né, para cumprir mandado, que nem era tanto a função dela, porque ela era cartorária. Né? Muito embora o policial tenha que fazer tudo, mas... eu ainda pensei isso, eu disse: poxa, a Laline está aqui, bah. Eu me lembro que a gente se abraçou forte, assim, eu disse: bah, Laline, obrigada por tu estar aqui, sabe? Eu sei que tu está aqui muito por minha causa. E ela tinha ela era de uma humanidade, assim, uma coisa impressionante, assim. Então, eu ainda pensei isso: poxa, a Laline... E quando eu recebi a ligação dizendo que era a Laline, eu me desesperei, assim. Ainda pensei: poxa... Aí vem tudo na cabeça, assim: quem vai ficar com a Martina? Como é que vai ser, meu Deus? Só que aí, 10, 15 segundos depois, eu tinha que pensar: quem é que vai salvar a Laline?
né? E aí, nisso aí, o helicóptero. A gente tinha que mandar as coordenadas de onde é que o pessoal estava. Então, eu tinha que desesperadamente pedir para eles, me mandem quando vocês chegarem num ponto que seja do helicóptero poder pousar, me avisem, porque daí eu vou avisar para eles. Isso aí foi, né, minutos ali de desespero. Alguns policiais já estavam voltando dos mandados que eles cumprem. Quando a gente faz o briefing, dá todas as coordenadas para os policiais, depois a gente marca um ponto de encontro para que eles compareçam depois dos mandados cumpridos. E isso era na DPPA. Então, a gente estava lá, alguns policiais já tinham retornado, e nisso aí começou um desespero. Todo mundo querendo ajudar, né? A gente precisava de uma ambulância, isso foi desesperador também, porque o helicóptero não ia conseguir chegar na Santa Casa. E aí a gente precisava de uma ambulância para ir buscá-la no lugar onde o helicóptero ia pousar, e aí não tinha ambulância, e aí alguns policiais foram indo para o hospital. Então foi assim, foi desesperador. E, ao mesmo tempo, da minha parte, eu tinha que manter toda a frieza, a tranquilidade para poder conseguir coordenar toda a situação. No momento que o helicóptero pousa aqui já na cidade, aqui próximo ao hospital, a senhora já está, a senhora estava entre os policiais que receberam ela ali, a senhora chegou a vê-la descendo desse helicóptero? Eu recebi ela no hospital. No hospital? No hospital. Eu fui para o hospital. Eu fui para o hospital e fiquei esperando ela no hospital. E eu vi ela chegar no hospital. Qual a imagem que a senhora viu? Horrível. Horrível. A cabeça dela estava aberta. Foi horrível, assim. A gente não sabia se ela estava apagada, se ela estava viva, se... foi a pior cena que eu já vi na minha vida, assim. A senhora referiu que foi delegada na delegacia do Cassino, até por isso tinha uma certa proximidade com ela. Como é que era a Laline naquela época? Se a senhora puder nos relatar o antes e o depois, não sei se a senhora voltou a conviver agora com ela, o que a senhora sabe, como ela era com a senhora? Né? Ela era perfeita, assim, ela era uma servidora que qualquer um sonhava trabalhar. Além de muito inteligente, competente, ela articulava muita coisa, ela era do cartório, mas ela auxiliava na auxiliadora. A gente tem um programa do Mediar, então ela era mediadora, ela fazia mediações com um senso de justiça, de humanidade, assim, que poucas pessoas têm, assim, sabe? E, além disso, ela era uma mãe exemplar, assim, uma mãe incrível. Ela tinha um sonho muito grande de ser mãe, eu me lembro disso porque eu acompanhei toda a gravidez, a gente trabalhava. Tinha um sonho de ser mãe e a Martina era tudo na vida dela, assim, tudo, 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 tudo. Ela era uma pessoa afetuosa. Muito afetuosa, muito afetuosa. E o depois dela, a senhora chegou a conviver de alguma forma ou a saber? Sim, a Laline, quando ela, eu me lembro que ela foi para casa perto do Dia das Mães, tá? E eu fui até a casa dela depois que ela saiu do hospital. Eu me lembro de levar flores até para ela pelo Dia das Mães. E o primeiro contato que eu tive com ela, assim, eu fiquei bastante chocada, assim, porque a gente espera, né, encontrar aquela mesma pessoa, né? E era uma pessoa completamente diferente. Ela não disse uma palavra, né? E do tempo que ela me reconheceu, e até fiquei muito feliz, assim, por isso. Mas ela não falou nenhuma palavra, e ela era muito falante, ela era muito comunicativa, e ela não falou nenhuma palavra, assim. Ela ficou desenhando uma estrela, assim, alguma coisa, o tempo todo que eu fiquei ali. Então foi um choque, assim, para mim. A senhora referiu que tem 15 anos como delegada de polícia, é isso? Uhum. Quantas vezes a senhora coordenou, participou de algum tipo de operação em que um criminoso recebeu uma equipe da senhora a tiros? Nenhuma. Dentre as, sei lá, muitas operações que eu participei, nenhuma. A única, só essa. Nesse ano que a senhora referiu, que era um ano que estava com muita cobrança, a senhora tem como nos dar um panorama desse 2022 de quantas operações, quantos cumprimentos de mandado, quantos mandados foram cumpridos, o que a Polícia Civil fez nesse ano?
Só de mandados cumpridos foram mais de 320 mandados. Tá? Armas apreendidas pela Polícia Civil, mais de 150, eu acho. Pela Brigada Militar, 400 armas. Eu sei que Rio Grande, nesse ano, foi a cidade que mais apreendeu armas, mais que Porto Alegre, mais que qualquer cidade da região metropolitana. Tá? 320 mandados em torno disso que a senhora falou. O único que aconteceu um evento dessa natureza, Sim. aquele cidadão ali foi responsável. O único. O único. Obrigado, a senhora já praticamente falou, mas há 15 anos a senhora tem aqui em Rio Grande? Sim, Rio Grande, e eu só trabalhei em Rio Grande. E a senhora trabalhou na terceira DP, a senhora falou? Sim. Essa delegacia de homicídios, então, não tinha aqui na cidade? Não. Foi em razão desse grande número de crimes contra a vida que gerou essa política de criar Foi. essa delegacia. Uhum. Em que, mais ou menos, que época? Foi criada só no final de 2022, início de 2023. E a senhora tem ideia de quantos homicídios aquele ano? Se eu não me engano, foram 100 CVLs, 100 crimes violentos letais intencionais. Homicídios, eu acho que 84. Uhum. E é importante, assim, que, em relação a esses mandados que nós cumprimos, tá? Eu participei de diversos, tá? E na regional eu coordenei várias operações, inclusive de combate ao crime organizado. Tá? E nós prendemos lideranças, nós prendemos irmãos de lideranças, tá? E nós fomos a diversas residências, né? E inclusive de alvos de tentativas de homicídios anteriores, né? Porque as vítimas se confundiam com os acusados, isso era muito normal de acontecer. Uhum. Tá? Vítimas e acusados se confundirem. Em alguns inquéritos, alguns eram vítimas e em outros eles eram acusados de homicídio. Isso era normal. Esse era o cenário de 2022. A gente estava bastante acostumado com isso. O único lugar que a gente foi, né, em que fomos recebidos a tiros em relação a uma liderança foi na Casa do Pico. Perfeito. Tá? E se ele alega que ele foi vítima anterior e a gente só foi ver essa ocorrência do dia do fato, porque ele não procurou a polícia em nenhum momento para dizer que ele tinha sido vítima. Tá? Se ele alega, isso não foi do nosso conhecimento. Ele nunca procurou a mim, delegacia ali no procurou. cassino. A mim, ele nunca procurou. E ele era Tá? conhecido dos agentes ali da terceira DP. Sim, ele era conhecido. Quando eu estava na terceira DP, eu já tinha feito inquérito em relação a ele, por tráfico. Inclusive, quando ele foi preso, nós fomos na casa dele para cumprir uma determinação judicial de mandado de busca e de preventiva. Tá? Ele já era reincidente. A prisão preventiva dele, inclusive, uma das justificativas era essa, porque ele estava com tornozeleira eletrônica em casa e traficando. É isso que eu queria lhe perguntar. Ele estava com tornozeleira, estava em Sim. prisão domiciliar. Estava em prisão domiciliar. Eu não me recordo com absoluta certeza se ele estava com tornozeleira ou não, porque isso é relativo. Às vezes eles tiram, né? A gente não fica sabendo. Então, né? Não é uma regra. Em tese, ele está com tornozeleira e efetivamente está com a tornozeleira no pé. Mas ele estava Tá. num benefício que estava lá Ele na estava casa com benefício dele. na casa dele, condenado por tráfico. Mas com uma .40. Sim. Essa .40 é uma pistola que durante muito tempo foi uma arma que era só da polícia civil, né? Ou era uma arma restrita, que a civil é que tinha essa arma? Sim, é uma arma de uso restrito. Uma arma de uso restrito. Ele já não poderia ter nenhum tipo de arma em casa, muito menos essa. E esse local, como a senhora trabalhou ali no cassino, ali nessa rua do quartel, ali na Querência, tinha vários pontos de tráfico, é um local que tem tráfico? É um local conhecido por tráfico. Eu acredito que eu não fui na casa dele, tá? Mas eu já fui em outras residências cumprir mandado de busca lá por tráfico, enquanto eu estava na terceira delegacia do cassino. E além dessa situação, né, de ter o helicóptero, essa operação específica, mas eu pergunto assim, ó, na questão política, teve a criação da delegacia de homicídios, mas houve um reforço de efetivo nesse momento histórico, quem pega o nosso fato aqui hoje em julgamento, na Brigada Militar, da Polícia Civil, para aumentar o efetivo, se veio de Pelotas, reforço, o que a senhora diz para os jurados aqui? Sim, na verdade, a gente recebeu reforço para as operações policiais, a gente recebia reforços de outras cidades para aqueles cumprimentos, para aquela operação,
Tá? Mas durante, por exemplo, todo o mês de julho, veio uma equipe de Porto Alegre, do delegado Ebert, né, que na época trabalhava no departamento de homicídios. Eles ficaram todo o mês de julho dentro da delegacia regional, trabalhando conosco. Março, uma equipe do departamento de homicídios também ficou conosco lá. Essa força-tarefa, ela normalmente ela era feita, né, composta por policiais locais, né, e delegados, normalmente eu e o delegado Alexandre Mesquita, que coordenávamos, e algum delegado, às vezes, que vinha para nos prestar apoio. O delegado Ebert veio, ficou todo o mês de julho, mas veio delegados do DENARC, que era o Departamento de Narcotráfico também, teve ameaças a policiais, inclusive a mim na época, e aí vieram delegados da CORE para acompanhar. Era um ano muito conturbado, assim, em que a gente teve que... O que esses criminosos vinham fazendo vinha gerando na cúpula da Polícia Civil, na chefia de polícia, uma preocupação muito grande. Então, enorme. Por exemplo, tem um programa de governo que é o RS Seguro, né, que todo mês tem reuniões em Porto Alegre. Das 12 reuniões do ano de 2022, Rio Grande foi a 7. Eu digo que teve 8, porque veio uma reunião que teve que ser feita aqui em Rio Grande. Tá? Então, nós tivemos que 8 vezes dar explicações de por que os números de homicídios não baixavam na cidade. E nesse contexto da cidade fervilhando, né, sendo pauta negativa na imprensa, né, que depois acabou vindo figurar no Anuário Nacional de Segurança Pública, né, uma coisa triste para a cidade. Ele, né, o Anderson, o Pico, junto com toda o resto da facção e a outra facção também, eles continuavam traficando. Eles não estavam nem aí que a cidade estava nesse cenário, né, que gente inocente estava morrendo, que o motoboy tinha morrido. Para vocês terem ideia, um motoboy foi morto porque suspeitaram que ele tinha dado informação para a polícia. Um cara trabalhador. Né? Uma motorista de Uber foi morta porque estavam querendo pegar o guri que ela estava levando, sem ela nem saber que ele era de facção ou não. Esse era o contexto da cidade. Né? E a gente preocupado, as pessoas preocupadas, e eles estavam lá continuando o seu negócio. Que, inclusive, se ele, como ele alega que tenha sido vítima, né, isso aí faz parte do risco, ele escolheu esse caminho. O nosso caminho era ir lá e era prender ele, foi o que a gente foi fazer, foi cumprir determinação judicial, era um inquérito com muita prova, né, muita prova boa, tanto é que saiu a preventiva dali, né, porque ele continuava seguindo a sua profissão escolhida, né, que é do traficante de drogas. Perfeito, doutora. Nada mais, muito obrigado. Pela assistência. Boa tarde, delegada Boa Lígia. tarde. Delegada, voltando para a data, tá, do crime, a senhora mencionou que estava recepcionou a Laline no momento que ela chegou no hospital. Tá? E depois, qual foi seu sentimento ali, esperando informações para saber como é que estava? A senhora estava lá junto com os seus outros colegas. Como é que foi essa sensação? Foi de muita tensão. E a gente teve que, inclusive, dividir as tarefas, porque existia uma operação em andamento. Né? O delegado Patella ficou bastante abalado também. Tá? E é outro delegado também que tem uma experiência larga no combate ao crime organizado, uma pessoa extremamente centrada, e ele ficou muito abalado. Aliás, ninguém voltou ao normal depois desse dia. A equipe de investigações se desfez. Né? Isso eu acho que é importante mencionar também. Né? Pessoas experientes que trabalhavam, né? E que ficaram profundamente abaladas. Né? E esse momento de espera no hospital veio muita coisa à tona. Assim, né? E principalmente como é que seria a recuperação da Laline, como é que ela voltaria. Né? E eu me lembro de acabar a cirurgia, eu estava lá esperando, aguardando, e o médico comentou que a região afetada, a região do cérebro afetada pelo projetil, era a região das emoções. Então, se pensa assim, como é que uma pessoa que transpira amor, que transborda amor, que é a Laline, né, vai viver sem a principal emoção do ser humano, que é o amor? Né? Como é que uma mãe, como a Laline, não vai sentir
mais aquele amor pela filha. Eu sou mãe, né? Foi uma das primeiras coisas que eu pensei. Como assim uma mãe sem amor? Né? Uma mãe sem poder sentir o amor, que é o sentimento maior que uma mãe pode ter por um filho. Então, tudo isso veio à tona, né? Foram dias muito terríveis mesmo. Esse momento no hospital, isso veio muito à tona. Obrigado, delegada. Sem mais perguntas, Excelência. Pela defesa, alguma pergunta? Delegada Lígia, preciso lhe perguntar, o seu depoimento em juízo, eu vi que a senhora teria dito que em novembro teria sido cumprido o mandado de busca em mais 2 oportunidades por tráfico de drogas, inclusive uma receptação na residência do Anderson, pela 3ª Delegacia do Cassino. Eu preciso te perguntar se a senhora tem conhecimento se nessas ocasiões anteriores, quando seus policiais eles foram até a residência do Anderson, se em alguma das oportunidades o Anderson resistiu à prisão, o Anderson enfrentou os policiais, o Anderson não obedeceu os comandos, se a senhora tem conhecimento disso. Olha, eu não estava presente, né? Mas eu sei que não apreenderam uma arma com ele, então talvez tenha sido por isso que ele não tenha atirado em ninguém. Sem arma fica difícil, né? Então eu acho que ele não atirou ou não fez nada porque ele não teve oportunidade. Tá bem. Uma outra pergunta. No seu depoimento em juízo, eu observei que a senhora refere que a Laline ela não era do setor de investigação. Inclusive, ela era mais da parte cartorária, né, da parte de atendimento ao público na delegacia. A pergunta que eu vou te fazer é se tem algum motivo específico desse grupo de policiais compostos pelo Jandir, pelo Eduardo, pelo Leandro, por ela, eles terem ido, né, até a casa do Anderson. Eu vi que foram 20 mandados de busca que foram cumpridos naquele dia. Se houve alguma motivação específica na hora do briefing ali de escolherem esses policiais, porque haviam policiais da Draco que eram do setor de investigação ou não, ou até mesmo se difere a escolha dos policiais de acordo com o alvo, quando vocês vão cumprir mandado de busca ou não. Normalmente se escolhe os policiais da região. Uma coisa que é muito importante quando a gente vai cumprir uma operação é a localização da residência dos alvos. Tá? E, normalmente, nós precisávamos de apoio de policiais de fora. Então, o que a gente faz? Olha, tem policiais suficientes daquele local para cumprir aquele mandado? Sim, tem. Então, não precisamos de apoio. Foi o que aconteceu. Né? Eles conheciam o local, eram policiais do cassino, o local onde era a casa dele era lá na Querência, que faz parte do cassino, e eles foram escolhidos para cumprir o mandado lá. Tá bem. Só para ficar claro, eu vi que no seu depoimento em sede judicial, eu, né, te perguntar se a senhora tinha conhecimento da existência aqui na cidade de Rio Grande de atentados de indivíduos que se utilizavam de roupa da polícia para executar desafetos, se isso acontecia nessa época que a senhora referiu, desse índice alarmante de homicídios que aconteceu aqui. Houve um fato, tá? Em que eles tinham, se eu não me engano, acho que um giroflex no carro, tá? Mas no cassino mesmo, nenhum. Mais alguma pergunta? Não? Satisfeita. Obrigada, delegada. Nada mais, então. A senhora está liberada. Muito obrigado. Tenha uma boa tarde. Testemunha Alain, pode ser? Pode ser o Alain? Pode ser.